Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre direito internacional público. Primeiro, vamos fazer uma revisão sobre a aula passada e depois eu vou apresentar o conteúdo da aula de hoje. Na aula passada, nós continuamos a ver alguns conceitos básicos de direito dos tratados. Nós vimos o que era troca de notas, que é essa troca de comunicação entre os chefes de Estado, entre os países, modus vivendi, que é o estabelecimento de um acordo temporário entre dois estados, né, enquanto um tratado está sendo negociado, uma situação temporária, logicamente não precisa nada muito formal, e o Gentleman Agreement, que é um acordo de cavalheiros, que é aquele acordo feito no fio do bigode, entre os chefes de Estado para combinar alguma situação independente de tratado. Esses outros três conceitos não são tratados propriamente ditos, como nós vimos. São situações similares, porque são acordos entre Estados ou algo parecido que não são tratados. Os tratados mesmo são aqueles que nós vimos na outra aula, cujas denominações podem ser convenção, protocolo, carta, estatuto. Continuando, nós vimos também na aula passada algumas classificações dos tratados em bilaterais e multilaterais, em tratados norma e tratados contrato, e direitos humanos e tratados em geral. Tratados bilaterais e multilaterais essa classificação refere-se a quando há dois estados ou mais estados partes no tratado. Tratado contrato e tratado norma era uma classificação antiga, que de vez em quando ainda aparece, normalmente de uma forma errônea, indicando que existe bilateralidade ou é uma norma comum. Primeiro, bilateralidade de contrapartida e de prestação e contraprestação, seria o contratado-contrato, e uma norma comum, tratado-norma. Direitos humanos e tratados em geral, nós vimos que tem uma implicação concreta para depois indicar a hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Então, são formas de classificação, a gente vai se aprofundar um pouco mais nelas ao longo da matéria, principalmente nessa última, de tratados de direitos humanos e tratados em geral. O Tratado de Direitos Humanos é o que versa sobre direitos humanos, né? Obviamente existe uma dúvida aqui sobre a extensão do conceito de direitos humanos. Vou tirar essas coisas aqui da mesa, fica mais bonito o vídeo. Do conceito de direitos humanos, né? A priori, até um tratado de direito tributário poderia ser considerado de direitos humanos, mas enfim, a classificação não vai tão longe. Na aula de hoje, e ainda na aula passada a gente falou um pouco da negociação, não é? Eu apresentei as fases que existem, falamos um pouco da negociação, a Carta de Plenos Poderes, que é emitida pelo presidente ou pelo ministro das Relações Exteriores. Para eles mesmos não precisam, então eles estão dispensados, bem como o diplomata que já está credenciado naquele país onde a negociação se desenrola, também não vai precisar de uma nova Carta de Plenos Poderes. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as fontes de inspiração do direito internacional, como que funciona a negociação no caso dos tratados multilaterais, e vamos falar um pouquinho sobre como se constrói o texto de um tratado, que é muito parecido com o texto de lei, mas tem certas peculiaridades, e como vocês não estudaram isso no Introduções do Direito, né, porque a gente foca só em lei, decreto, a gente não foca em tratados, eu vou ter que explicar um pouquinho aqui nessa matéria. Vamos, então, ver o conteúdo da aula de hoje? Vou colocar aqui, me colocar na tela. Então, primeiro, as fontes de inspiração das negociações internacionais. Existem vários motivos pelos quais se faz um tratado, né? O que inspira uma negociação internacional de um tratado? Primeiro, a construção de uma política pública internacional. Você pode querer
combater as mudanças climáticas, preservar os direitos humanos, evitar o programa de armamento nuclear, fazer a exploração do espaço de uma forma conjunta. Então, você pode querer fazer uma política pública que não consegue ser realizada no âmbito puramente nacional. Precisa da cooperação de vários países do mundo para conseguir realizar aquele intento, combater a lavagem de dinheiro, que sem uma política pública concertada internacionalmente, ela seria inefetiva. Interesses econômicos, segundo item aqui, não é? Interesses econômicos, onde você tem grupos econômicos que podem querer regras internacionais para dar estabilidade nas relações comerciais, dar previsibilidade, você saber quando um país vai barrar seu produto ou não, o que é permitido, o que é proibido. E se essas regras forem as mesmas no mundo todo, facilita o comércio. Um produtor que fabrica um produto que pode ser vendido aqui no Brasil, ele vai poder ter segurança que seu produto vai ser aceito no Japão, na Polônia, nos Estados Unidos, em Madagascar, porque todos os países assinam um tratado com as mesmas regras para comércio internacional. Às vezes a comunidade científica precisa de uma regulação global para poder fazer valer aí algumas coisas que a ciência comprova como verdadeiras. Veja a questão da pandemia, do coronavírus, o quão rápido essas regras científicas do que é certo, do que é errado, se difundiram pelo planeta. E, por fim, às vezes, uma fonte são as ONGs, que fazem pressão sobre determinados valores globais que merecem o tratamento internacional, meio ambiente, direitos humanos e vários outros, não é? Qual que é a particularidade da negociação dos tratados multilaterais? Primeiro, nós vimos um pouco dos bilaterais, né? Um chefe de Estado chama o outro, marca uma reunião, faz uma videoconferência ou uma conferência presencial, negocia um texto. Quando o tratado entra em vigor nos dois países, ele entra em vigor. Quando ele é ratificado pelos dois países, ele entra em vigor nos dois países. A gente vai ver isso um pouco mais aprofundado nos momentos seguintes. Mas nos tratados multilaterais, uma diferença é quando tem 50, 60, 100 países negociando um tratado, a metodologia de negociações, a forma de entrada em vigor, ela vai ter características próprias. Uma característica dos tratados multilaterais, sobretudo naqueles com muitas partes negociando, 100 países negociando, é que durante a negociação, os negociadores chegam num centro de convenções, ou num prédio, né, que tem que ser grande, porque se tem 100 países negociando, no mínimo tem 100 pessoas lá. Normalmente, se são 100 países negociando, deve ter umas 10 mil pessoas lá. Você não consegue colocar todo mundo na sala negociando o texto todo o tempo inteiro. Até porque vão querer preferir uma palavra, vão preferir outra palavra, vai querer mudar um pouquinho o texto ali, um pouco. Então, nunca você chega num acordo. Então, a ideia é que você faça uma divisão em grupos. Então, quem quer discutir o capítulo 1 vai para a sala tal, capítulo 2 vai para outra sala, capítulo 3 vai para a terceira sala. Você divide o tratado em pedaços e os grupos de trabalho fazem e acordam o texto naquelas salas e depois o texto é levado para uma plenária e ele não pode ser reaberto para negociação. Ou ele é aprovado ou ele não é aprovado. Esse acordo sobre o conjunto de não reabertura da discussão é chamado em negociação internacional de package deal, que é o acordo sobre o pacote, o acordo sobre o conjunto. Você não reabre as negociações na Assembleia para viabilizar que a negociação avance, né? Lógico que, como eu coloquei aqui no slide, existe uma assimetria entre estados ricos e pobres nesses tratados multilaterais, porque você não vai ter 10, 20 diplomatas para participar de todos os grupos de trabalho se você for um país pobre. Mesmo o Brasil, muitas vezes a gente vai para negociação internacional, eu já participei de algumas, que assim, você é treinado para não beber muita água, porque se você for no banheiro não vai ter uma outra pessoa
para ficar no seu lugar e daí pode passar naquele momento o ponto que você estava resistindo não queria. Eu já participei de negociação que chegava 1 hora antes, depois de 6 horas de negociação, você com fome, não almoçou, 1 hora antes das 6 horas, chega dos países ricos, então você vai vendo que vai chegando outros diplomatas que pegam a última hora, ficam calados ali, pegam a transição, aquele com quem você estava brigando às 6 horas sai, vai descansar, tomar banho, conhecer a cidade, almoçar, jantar, e você, que não tem ninguém para te substituir, tem que ficar 24 horas ali, até que uma hora você cansa, e é claro que sua produtividade cai, seu raciocínio cai. Então, existe uma simetria de capacidade de negociação entre estados ricos e pobres, né? Isso faz parte do jogo. Conforme mais valor um país dá a um tema, mais ele vai investir em ter profissionais ali suficientes e capacitados para discutir aquele tema. Informações técnicas, expectativa da repercussão econômica de um tratado, etc. Como é que funciona o texto de um tratado? O tratado ele é dividido em 3 partes. Como uma lei, né? Preâmbulo, dispositivos e anexos. A gente vai ver um pouquinho do preâmbulo na aula de hoje, dispositivos e anexos na próxima aula. O preâmbulo do tratado é aquela parte inicial que contextualiza o tratado. O dispositivo é a norma propriamente dita. Ela cria obrigações concretas. É onde começa o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Os anexos, vamos ver, eles têm o mesmo valor normativo do dispositivo. Não existe hierarquia entre dispositivo e anexo. Mas para fins de organizar o texto melhor, se cria anexos, né, para facilitar a leitura do texto. Eu trouxe aqui um preâmbulo para vocês conhecerem. Por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, um dos acordos da OMC, essa organização que regula regras únicas de comércio internacional, temos o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. Nesse Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, vejam só como que é o texto. Olha, desejando promover a realização dos objetivos do GATT, reconhecendo a importante contribuição que as normas internacionais e os sistemas de avaliação de conformidade podem dar a esse respeito por meio do aumento da eficiência da produção e para facilitar o curso do comércio internacional. Desejando, portanto, encorajar o desenvolvimento de normas internacionais. Desejando. Então, são princípios gerais. Também tem gente que chama o preâmbulo de considerando, porque muitas vezes começa com considerandos. O preâmbulo tem algum valor normativo? Ele tem. Se cair em concurso, você tem que dizer que tem. Por quê? Quando o preâmbulo ele dá um princípio, e esse princípio pode ser usado para interpretar o dispositivo, ele é usado. E se da leitura de 2 pontos do dispositivo houver uma dúvida, você usa o preâmbulo para interpretar qual o sentido geral do tratado. Vou citar uma jurisprudência para vocês entenderem a aplicação concreta. Teve um caso que envolvia a Índia e a União Europeia sobre tecidos. E a Índia foi condenada nesse caso. A Índia perdeu o processo. A Organização Mundial do Comércio fala que o juiz pode dar um prazo para o cumprimento da decisão de 6 a 18 meses. E o juiz da OMC deu 6 meses. O árbitro, no caso, era uma arbitragem. Aí a Índia recorreu a um órgão superior lá dentro da OMC, no tribunal da OMC, falando, olha, o preâmbulo do tratado fala que deve haver regras mais favoráveis aos países em desenvolvimento. O preâmbulo deve dizer que diz que o tratado deve promover regras mais favoráveis aos países em desenvolvimento. E o juiz tinha uma margem de 6 a 18 contra um país em desenvolvimento e condenou a 6. Aí o órgão de apelação reviu a decisão e ampliou o prazo para conformidade à decisão para 18 meses, usando o preâmbulo. Então, o preâmbulo tem efeitos normativos, certo? Vamos avançar. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas outras regras. Deixa eu só botar numa tela que eu consiga fazer.
acho que vai ser interessante ilustrar isso para vocês. Aqui eu tenho um outro preâmbulo que é sobre a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Bem, espero que esteja funcionando. Your screen sharing. Então veja aqui, olha, o preâmbulo fala, reconhecendo a mudança do clima da Terra, preocupadas que as atividades humanas estão aumentando substancialmente as concentrações. Então tem toda uma contextualização em princípios gerais. Embaixo, quando que a gente sabe que acabou o preâmbulo e começa o dispositivo? Porque tem assim, artigo 1, aqui começa o dispositivo. Tá vendo? Artigo 2, a gente está no dispositivo. E um anexo? Aqui, por exemplo, na Convenção sobre Nações Unidas, ó, o anexo 1 tem os países que iam reduzir mais as emissões. Anexo 2, os países que iam reduzir menos. Né? Na época que o protocolo a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi feito, a Alemanha estava em fase de transição, né, porque tinha acabado de unificar a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Então, ela estava como em processo de transição para uma economia de mercado. Hoje, quando a gente vê uma Alemanha um país tão desenvolvido, né, a gente imagina que ela, pouco tempo atrás, estava em transição para uma economia de mercado. Mas aqui a gente tem um exemplo clássico. O preâmbulo, que está aqui, preâmbulo, reconhecendo, preocupado, lembrando, o dispositivo e os anexos. Outro preâmbulo famoso é o preâmbulo da Carta da ONU. Eu vou tentar colocar ele aqui também para vocês, o preâmbulo da Carta da ONU. Vamos lá. O preâmbulo da Carta da ONU, ele teve uma participação muito interessante de uma brasileira que lutou bastante na Carta da ONU. É pouco conhecido, acho que vale a pena falar, para ter a igualdade de homens e mulheres. Vamos passar esse vídeo aqui para vocês. Muito bem. Voltando aqui, então, outro preâmbulo outro ponto que eu queria colocar é que, às vezes, a gente acha que o preâmbulo, ele é exclusivo, né, de um país ou de outro. Se a gente comparar o preâmbulo da Carta da ONU com o preâmbulo da Constituição brasileira,
a gente vai ver que existem vários modelos de preâmbulo e que, no caso desses dois, eles são muito parecidos, né? A Constituição Federal de 1988 é praticamente é diretamente inspirada no preâmbulo da Carta da ONU. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Olha só, a Carta da ONU. Vamos mostrar aqui para vocês. Carta da ONU. Então, aqui vocês veem, olha, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, dignidade do valor do ser humano, igualdade, estabelecer condições de justiça e respeito a obrigações, promover a liberdade ampla, manter a paz e a segurança internacional. Se a gente for na Constituição Federal, o preâmbulo é muito parecido. Nós, representantes do povo brasileiro, lá da representante das Nações Unidas, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, lá falava reunidos também, direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, ou seja, os mesmos valores da Carta da ONU. São dois preâmbulos. Os anexos, como eu falei para vocês, tem anexos que são muito importantes. Às vezes a gente acha que uma coisa porque está no anexo não é importante. Tem um país que teve uma guerra muito triste nos anos 90, que foi a Iugoslávia, ele foi condenado, né, pela comunidade internacional a deixar de existir. Ele foi dissolvido em vários países. E nos tratados de paz de Dayton, um dos anexos, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é a Constituição da Iugoslávia. Então, se você for no anexo 4, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o anexo. Eu estou no tratado? Vamos ver, Constitution. Ok, o anexo 4 do tratado é, anexo 4, a Constituição da Bósnia e Herzegovina. É o anexo de um tratado que é a norma fundante do direito da Bósnia e Herzegovina. Então, às vezes, um documento super importante é um anexo. Não é? Bem, eram alguns pontos que eu queria passar para vocês. Leiam aí o livro. A gente ainda está agora no capítulo sobre tratados, no início, não é? Respondam a pergunta. Lembre que tem outro vídeo paralelo. Eu acho que estou achando é bom. Eu acho que esses vídeos estão ficando melhores do que os que estão lá. Mas eu estou à disposição aí, tá bom? E lembrem, usem máscara, evitem aglomeração. O vírus tem muita gente ainda a ser vacinada e o vírus está contaminando muitos jovens. Não subestimem o vírus.